Milionário fica surpreso ao ver menina da rua cuidando de crianças e faz uma proposta inusitada. Marco, o magnata da tecnologia, desfilava em sua luxuosa limusine, as luzes da cidade piscando como estrelas distantes. Ele sempre gostou de olhar a vida pelos vidros escuros, distantes e seguros. Mas naquela tarde, algo chamou sua atenção. Uma cena inusitada. Uma garotinha, não mais que 12 anos, cuidava de bebês em um canto esquecido da cidade. Olhos grandes e expressivos, cabelos desgrenhados, sua roupa puída a deixava ainda mais vulnerável. Diante dela, havia 2 crianças dormindo em carrinhos improvisados. Uma pequena bolsa de pano ao lado, cheia de fraldas de pano surradas. O coração de Marco deu um nó na garganta. Ele nunca tinha visto nada igual. A determinação e a compaixão da menina atravessaram a barreira do seu mundo de riqueza. Ela falava com os bebês como se fossem a coisa mais preciosa do mundo, não importando o quanto lhe faltasse. No fundo, uma parte dele se questionava. O que era a sua fortuna em relação àquela sutileza pura de cuidado e amor? Movido por um impulso, ele pediu à limusine que parasse e desceu. Marco sentiu o peso dos olhares curiosos dos transeuntes. Estrondos de carros, o ataque das buzinas, tudo parecia um eco distante. A imagem da menina era um contraste com o ruído daquela realidade. Ele se aproximou. O cheiro da rua era forte, mas ele estava concentrado naquela criança. Oi, querida. Qual é o seu nome? Perguntou Marco, tentando esconder o espanto na voz. Sofia. E quem é você? Respondeu ela, sem medo, desafiando o desconhecido. Ele ficou admirado com a segurança da garotinha. Sou um homem de negócios e estou aqui para te fazer uma proposta. Eu posso ajudar você a estudar. Você poderia se tornar uma pediatra e ajudar muitas crianças. Ele disse, as palavras saindo apressadas, quase sem pensar. Sofia franziu a testa. O contraste entre a oferta e sua realidade a deixava cética. Por que você faria isso? Ela questionou, desconfiada. Nesse momento, algo mudou. Marco sentiu uma sombra de incerteza. Ele não sabia o que era pior, a doçura da menina ou o peso de sua própria solidão. Para ele era uma proposta de salvação, mas para ela poderia ser um engano. O passado de Sofia não era qualquer coisa, e segredos começaram a emergir como fantasmas. Rumores na rua falavam de uma história trágica, de um pai que sumiu e uma mãe presa a vícios. E mais, havia um homem misterioso que frequentemente a observava de longe. Ele não pertencia àquele ambiente, mas Sofia sempre parecia desconfiada ao vê-lo. Marco sentiu um frio na espinha ao pensar que poderia estar se envolvendo em algo muito maior do que desejava encarar. Marco ficou ali, um milionário com o coração inquieto, um dilema moral a fervilhar na mente. Será que sua fortuna poderia trazer felicidade ou apenas mais sombras? E Sofia? Aceitaria a ajuda de alguém que parecia encobrir segredos obscuros? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marco ficou ali, um milionário com o coração inquieto. Um dilema moral, a fervilhar na mente. Será que sua fortuna poderia trazer felicidade ou apenas mais sombras? Talvez seja isso que as pessoas precisam, pensou.
Mas antes que pudesse terminar sua linha de raciocínio, um estrondo interrompeu o ar pesado da tarde. Foi rápido. Um carro parou com um freio barulhento e de dentro dele saiu um homem alto e robusto, vestido de forma casual, mas com uma expressão que não parecia nada amigável. Ele olhou direto para Sofia e Marco sentiu o sangue gelar. O homem avançou e a garotinha recuou, seus olhos grandes se arregalando de medo. "Ei, o que você está fazendo aqui?" gritou o homem. A voz dele era um rugido que ecoou pela rua, atraindo olhares curiosos. Marco sentiu um impulso forte de proteger Sofia. "Quem é esse cara?" pensou. O coração acelerado, ele se colocou entre a menina e o visitante inesperado. "Quem você é?" Marco perguntou, tentando soar mais autoritário do que se sentia. O homem soltou uma risada baixa, quase como se estivesse zombando. "Estou apenas buscando a minha irmãzinha. E você, milionário, não tem nada a ver com isso." As palavras dele eram como facas. De repente, tudo o que Marco pensava que sabia sobre a menina estava em dúvida. Sofia começou a tremer, seus olhos parecendo pedir ajuda. "Não, não sou sua irmã," ela sussurrou, a voz falhando. Marco olhou para ela, confuso e preocupado. "Mas você está cuidando dessas crianças," ele falou, pensando que talvez aquilo fosse suficiente para acabar com a situação. Mas o homem não parecia se importar. "Você não sabe de nada, seu rico!" retrucou o homem, sua voz se elevando. "Ela é minha, e você não pode levá-la de mim." O tom ameaçador fez o público, antes curioso, ficar tenso. Murmúrios começaram a se espalhar, a curiosidade rapidamente transformada em desconfiança. Marco tentou pensar rápido. "Sofia, você conhece esse homem?" ele perguntou, a voz falhando em transmitir a calma que queria. Os olhos dela estavam cheios de pânico agora. "Eu não sei", disse ela, balançando a cabeça. "Por favor, ele só quer me levar." Nesse momento, um grupo de pessoas mais próximas começou a se aglomerar, sussurrando entre si, aumentando a tensão. Marco sentiu o peso de todos os olhares em cima dele, e o suor começou a escorregar por sua testa. "O que está acontecendo, Sofia?" ele insistiu. A garotinha olhou para baixo, sua voz quase um murmúrio. Ele é meu tio, mas eu não quero voltar. A minha mãe." O restante da frase ficou preso na garganta dela, e um nó apertou o peito de Marco. O silêncio se instalou, pesado e sufocante, alimentando uma ansiedade coletiva. Nesse instante, o homem avançou mais alguns passos. E Marco sentiu que estava à beira de algo muito sério. "Você não vai levar a Sofia." "Eu não deixarei." Ele se posicionou firme, mas o homem sorriu, um sorriso que não chegava até os olhos. "Quem você pensa que é? Não tem ideia com quem está lidando. Você está invadindo um território que não conhece." De repente, o celular de Marco vibrou em seu bolso, o som cortando a tensão. Ele retirou o aparelho e, ao olhar a tela, sentiu o mundo girar. Era um nome: Fidel, o investigador. Saídas de emergência passaram pela cabeça dele. O que aquele homem misterioso sabia que ele não sabia? E por que tudo estava tão interligado? O homem deu um passo à frente desafiador. E Marco percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Ele poderia afastar Sofia daquela situação ou se aprofundar em um mistério que poderia destruir não apenas a vida dela, mas a dele também. "Sofia, venha." Ele começou a dizer. Mas a dúvida na voz dela o fez hesitar. O encontro agora não era apenas uma proposta. Era um conflito de vidas, segredos e, quem sabe, uma história que poderia mudar a trajetória de todos. O que aconteceria a seguir? Esse era apenas o começo de um embate muito maior, e no meio daquela confusão, os destinos de um milionário e uma garotinha estavam prestes a se entrelaçar
de maneiras que ninguém poderia imaginar. Marco estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Sofia, venha, ele começou a dizer, mas a dúvida na voz dela o fez hesitar. O homem diante deles parecia cada vez mais ameaçador. Um verdadeiro vulcão, prestes a entrar em erupção. O coração de Marco disparou. Que tipo de homem era aquele? Um instinto de proteção crescia dentro dele. Ele não poderia deixar que a garotinha fosse levada. Você não sabe com quem está lidando, rosnou o homem, encarando Marco com olhos frios. O ambiente pesava com a tensão. As pessoas à sua volta estavam paralisadas. Seus sussurros se fundiam em um som indistinto. De repente, um som agudo cortou o ar. O telefone de Marco vibrava novamente, mas ele não podia se distrair. Ele olhou para Sofia, e algo mudou naquela expressão inocente. No fundo, havia um medo que parecia mais profundo do que eles podiam imaginar. Eu só quero ajudar. Deixa Sofia em paz, Marco disse, sua voz subindo em um tom de autoridade que não emanava de seu ser, mas da necessidade de proteger a menina. O homem avançou um passo, e o movimento pareceu despertar a multidão. Olhares se fixaram neles. Alguns começaram a filmar com seus celulares. Você acha que pode me intimidar? Que pode intervir na minha família? Essa menina não é o que você pensa. O homem gritou, e Marco se sentiu encolher. O que quer dizer com isso? Respondeu ele, confuso, seu coração apertando mais a cada segundo. Os lábios de Sofia se moveram, quase como se quisesse dizer algo, mas o medo a impediu. Então, o homem esboçou um sorriso maligno, como se uma verdade oculta estivesse prestes a ser revelada. Eu sabia. Você não teve coragem de perguntar. Ela é chave para tudo isso. Você não faz ideia de quem ela realmente é. Marco sentiu um frio na espinha. O que aquele homem estava insinuando? O olhar de Sofia parecia distante, quase como se ela escutasse algo que ninguém mais podia. E então, em um movimento rápido, o homem puxou um pequeno colar do bolso, uma corrente com um pingente que brilhava sob a luz do sol. Sofia, me diga a verdade. Você não se lembra, não é? O que aconteceu com você? Ele gritou, sua voz reverberando na rua. A garota então parecia perder a cor do rosto. Suas pernas vacilaram e Marco sentiu que o chão sob eles estava se despedaçando. A multidão murmurou em desaprovação, mas a curiosidade a respeito da garota crescia. Minha mãe, ela disse que era para eu nunca falar sobre isso. Sofia finalmente disse. Sua voz mal saiu. A tensão entre ela e o homem parecia escaldante. Não, não, não! Você precisa lembrar! Se não se lembrar, tudo estará perdido. O homem gritava agora, irritado, enquanto Marco tentava manter a calma. As palavras daquela menina ecoaram na mente de Marco como um eco distante. Ele olhou para Sofia, achando que sua expressão de medo se tornava mais intensa. Um momento de silêncio pairou no ar. O homem parecia prestes a explodir, e em um repente empurrou Sofia em direção a Marco. Você quer saber? A verdade é que ela é um tesouro perdido, e eu sou apenas o guardião. Se você continuar nesse caminho, pode ser que descubra coisas que deseja não saber. Marco, confuso, sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. Ele segurou Sofia com firmeza, enquanto tentava processar todas aquelas revelações. A multidão agora olhava com espanto, e um sentimento de urgência tomou conta da cena. Ele precisava entender o que aquele homem sabia, o que Sofia não lembrava. Quando pensou em recuar, o som de sirenes ao longe começou a se aproximar. A tensão se intensificou. O que você vai fazer agora, milionário? Se a polícia chegar, acabará com todo o seu mundo abençoado de riqueza. Mas vai ser só o começo para ela. O homem sibilou, seu olhar penetrante e provocador. O coração de Marco disparou. Ele estava à beira de um abismo. Uma escolha estava diante dele, e ele sentia que a vida de Sofia dependia daquela decisão. Sofia,
Ele disse, a voz firme. Você confia em mim? E enquanto ela olhava para ele com aqueles grandes olhos, uma verdade profunda se revelava. Mas o que era? O que realmente havia por trás daquela aparente normalidade? No instante seguinte, o tecido da realidade começou a se rasgar. A multidão estava em êxtase e o peso das palavras flutuava no ar, criando um nó. Ele começou a dizer, mas a dúvida na voz dela o fez hesitar. O homem diante deles parecia cada vez mais ameaçador, um verdadeiro vulcão prestes a entrar em erupção. O coração de Marco disparou. Que tipo de homem era aquele? Um instinto de proteção crescia dentro dele. Ele não poderia deixar que a garotinha fosse levada. Você não sabe com quem está lidando, rosnou o homem, encarando Marco com olhos frios. O ambiente pesava com a tensão. As pessoas à sua volta estavam paralisadas. Seus sussurros se fundiam em um som indistinto. De repente, um som agudo cortou o ar. O telefone de Marco vibrava novamente, mas ele não podia se distrair. Ele olhou para Sofia e algo mudou naquela expressão. Inocente. No fundo, havia um medo que parecia mais profundo do que eles podiam imaginar. Eu só quero ajudar. Deixa a Sofia em paz, Marco disse, sua voz subindo em um tom de autoridade que não emanava de seu ser, mas da necessidade de proteger a menina. O homem avançou um passo, e o movimento pareceu despertar a multidão. Olhares se fixaram neles. Alguns começaram a filmar com seus celulares. Você acha que pode me intimidar? Que pode intervir na minha família? Essa menina não é o que você pensa. O homem gritou, e Marco se sentiu encolher. O que quer dizer com isso? Respondeu ele, confuso, seu coração apertando mais a cada segundo. Os lábios de Sofia se moveram, quase como se quisesse dizer algo, mas o medo a impediu. Então, o homem esboçou um sorriso maligno, como se uma verdade oculta estivesse prestes a ser revelada. Eu sabia. Você não teve coragem de perguntar. Ela é a chave para tudo isso. Você não faz ideia de quem ela realmente é. Marco sentiu um frio na espinha. O que aquele homem estava insinuando? O olhar de Sofia parecia distante, quase como se ela escutasse algo que ninguém mais podia. E então, em um movimento rápido, o homem puxou um pequeno colar do bolso, reverberando na rua. A garota então parecia perder a cor do rosto. Suas pernas vacilaram, e Marco sentiu que o chão sob eles estava se despedaçando. A multidão murmurou em desaprovação, mas a curiosidade a respeito da garota crescia. Minha mãe, ela disse que era para eu nunca falar sobre isso. Sofia finalmente disse. Sua voz mal saiu. A tensão entre ela e o homem parecia escaldante. Não, não, não. Você precisa lembrar. Se não se lembrar, tudo estará perdido. O homem gritava agora, irritado, enquanto Marco tentava manter a calma. As palavras daquela menina ecoaram na mente de Marco como um eco distante. Ele olhou para Sofia, achando que sua expressão de medo se tornava mais intensa. Um momento de silêncio pairou, no ar. O homem parecia prestes a explodir, e em um repente empurrou Sofia em direção a Marco. Você quer saber? A verdade é que ela é um tesouro perdido, e eu sou apenas o guardião. Se você continuar nesse caminho, pode ser que descubra coisas que deseja não saber. Marco, confuso, sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. Ele segurou Sofia com firmeza, enquanto tentava processar todas aquelas revelações. A multidão agora olhava com espanto. E um sentimento de urgência tomou conta da cena. Ele precisava entender. O que aquele homem sabia? O que Sofia não lembrava? Quando pensou em recuar, um estrondo ecoou de repente, atraindo a atenção de todos. Um carro preto avançou em alta velocidade, dirigindo diretamente. Para o tumulto! As pessoas gritaram, se afastando em pânico. O homem se virou, pálido, enquanto o carro derrapava e parava a poucos centímetros deles. A porta se abriu,
e uma mulher apareceu. Seus olhos cheios de determinação, um revólver na mão. "Saia da frente!" ela gritou, direcionando o armamento para o homem. O choque no rosto de Marco e Sofia era palpável. Era como se um filme de ação tivesse se desenrolado na vida real. "Quem é você?" Marco conseguiu perguntar, sem saber se deveria se sentir aliviado ou apavorado. "Sou eu", ela respondeu, olhando firme para o homem. "Venho buscar a Sofia, e você não pode levá-la." A revelação atingiu Marco como um soco no estômago. Aquela mulher, tão decidida, tinha um vínculo com Sofia. E o que estava acontecendo ali realmente? Sofia ficou paralisada, a boca aberta em choque. "Alice!" ela murmurou, como se estivesse lembrando de alguma coisa esquecida. Marco olhou para a menina, seu coração se acelerando mais uma vez. A ligação dela com aquela mulher parecia muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O que mais havia por trás daquela vida simples? O que estava escondido nas sombras do passado de Sofia? E no meio daquele caos, com o sol se pondo no horizonte, ele sabia que o jogo mudara completamente. As peças se moviam, e o que parecia ser uma simples ajuda se revelava uma teia intricada de segredos e traições. O que viria a seguir? Ele estava prestes a entrar em um mundo que nunca poderia ter previsto. A mulher olhou firme para o homem, sua mão trêmula segurando o revólver. "Eu venho buscá-la." O ar estava carregado e Marco sentiu a adrenalina pulsando dentro dele. Sofia olhou entre os dois, confusa e assustada. "Quem é você? O que está acontecendo?" "Não, não, não!" O homem a seu lado gritou, desmoronando. "Você não pode levá-la. Você não sabe do que ela é capaz." Marco segurou Sofia mais perto, seus instintos de proteção aflorando. Ele queria entender, mas a atmosfera estava... Sentiu que o chão sob seus pés estava escorregando. Quem era essa mulher e por que a garotinha conhecia seu nome? Alice, a mulher de olhar decidido, não desviou o olhar do homem. "Ela precisa saber a verdade. Tudo isso é maior do que você pensa." Sua voz era um grito de desespero e determinação. "Sofia, você precisa lembrar." A tensão aumentou. O homem parecia estar perdendo o controle. "Se você não parar com isso, tudo estará perdido. Você não sabe com quem está lidando." "Alice!" Ele gesticulava, seu rosto se contorcendo em raiva. Marco mal pôde acompanhar o jogo de olhares. Era como se dois mundos colidissem ali, em pleno centro da rua. Sofia, ainda tremendo, deu um passo à frente. Eu não quero mais isso. Eu quero descobrir o que está acontecendo." A coragem na voz dela fez o coração de Marco parar por um instante. Ele estava prestes a intervir, mas a intensidade dos olhares entre eles o fez hesitar. "Você não sabe o que pede." O homem gritou, sua voz ecoando nas paredes das lojas ao redor. "A verdade é uma arma que pode te destruir." E num movimento repentino, ele puxou outro objeto do bolso. Era uma pequena caixa, antiga e empoeirada. "Olhem. O que está dentro desta caixa pode mudar tudo." Os olhares se intensificaram e a multidão que até então observava em silêncio agora estava em alvoroço. Alguns começaram a filmar, outros cochichavam entre si. O clima ficou elétrico e Marco já não sabia o que esperar. "O que há dentro dessa caixa?" ele perguntou, não conseguindo esconder sua própria curiosidade misturada ao medo. Sofia olhou para a caixa com um misto de fascínio e pânico. É uma gravura, não é?" Ela ficou paralisada, como se estivesse lembrando algo importante. Alice tomou um passo à frente. "Não, Sofia, não abra. Isso pode trazer consequências que você não imagina." O tom dela era de urgência, mas era tarde demais. O homem abriu a caixa.
O que estava dentro era um retrato antigo, embaçado, de uma mulher. Sofia ficou em choque. É ela! É minha mãe! Seus olhos se encheram de lágrimas e o mundo à sua volta pareceu girar. O quê? Você é filha dela? Marco sentiu seu coração acelerar. Ele nunca tinha visto um retrato que poderia mudar tudo tão rapidamente. Ela está viva? Onde ela está? A mente de Marco vertia perguntas. Nesse momento, um grito agudo cortou a cena. Outro carro se aproximou, desta vez não tão suave. O motorista parecia descontrolado. Antes que alguém pudesse reagir, o carro derrapou e colidiu com a multidão. O impacto fazendo tudo ao redor desmoronar em gritos e caos. O homem, pega de surpresa, virou-se e começou a correr, mas não antes de gritar. A verdade é mais perigosa do que você imagina. E ele desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco de sua voz angustiante. Marco olhou para Sofia, agora aterrorizada e confusa. Tudo havia mudado rapidamente. O encontro, que era sobre ajuda, transformara-se em algo muito maior e mais sombrio. Ele estava em um labirinto de verdades e mentiras, com segredos que indiscutivelmente poderiam arruinar vidas. A confusão e o barulho ao redor eram opressivos. A vida de Sofia estava em um fio, e com cada revelação, cada grito, Marco entendia que ele não poderia protegê-la de tudo. Sofia, vamos, ele começou a dizer. Mas a incerteza o cercava. Tinha mais por vir. Eles não sabiam o que os aguardava, e nessa nova realidade, um novo pesadelo poderia estar se aproximando. E a verdade? Bem, essa estava mais perto do que nunca. Mas a que custo? Marco estava à beira de um abismo. Sofia, venha! Ele começou a dizer. Mas a dúvida na voz dela o fez hesitar. O homem diante deles parecia cada vez mais ameaçador, um verdadeiro vulcão prestes a entrar em erupção. O coração de Marco disparou. Que tipo de homem era aquele? Um instinto de proteção crescia dentro dele. Ele não poderia deixar que a garotinha fosse levada. Você não sabe com quem está lidando, rosnou o homem, encarando Marco com olhos frios. O ambiente pesava com a tensão, e as pessoas ao redor estavam paralisadas, os sussurros se misturando em um som indistinto. O estrondo do carro que se aproximava ainda reverberava nas mentes das testemunhas. De repente, um grito cortou o ar e fez o grupo inteiro estremecer. O que você vai fazer agora? O homem alto e ameaçador gritou, enquanto Sofia mantinha os olhos fixos no retrato antigo que o homem segurava. Marco se sentiu dividido entre proteger a garota e descobrir mais sobre aquele mistério. Na mesma hora, Alice mostrou-se determinada, mas seu olhar ficou confuso ao ver a caixa na mão do homem. Não, não, não! Alice bradou, mas a palavra desapareceu em meio ao barulho que se seguiu. A multidão começou a se agitar, e o peso da tensão era quase palpável. Marco sentiu que a situação estava prestes a explodir. E então, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu de dentro do carro que se aproximava em alta velocidade. Era um homem. Que Marco reconhecia. Era um antigo parceiro de negócios, Rafael, mas sua expressão não era amigável. Com um movimento brusco, Rafael balançou uma arma, apontando para o homem que ameaçava Sofia. O clima na rua mudou instantaneamente. As pessoas se afastaram, gritos misturando medo e curiosidade. Saiam da frente! Rafael gritou. Agora os rostos das pessoas se tornaram um borrão na mente de Marco. O tempo parecia se desacelerar. O homem, claramente pego de surpresa, virou-se para tentar fugir. Mas Marco não podia deixar isso acontecer. Antes que qualquer um pudesse reagir, Rafael disparou. O som do tiro ressoou nas paredes dos edifícios ao redor. Marco sentiu um frio na barriga ao ver o homem cair ao chão, sua expressão de desespero estampada em seu rosto. O ar se encheu de silêncio e a tensão virou um choque coletivo. Mas a cena não parou por aí. Algo deslizou das mãos do homem caído.
uma pequena chave dourada que rolou até os pés de Sofia. O olhar dela se fixou na chave e algo mudou. Era como se um clique tivesse sido acionado dentro dela. Não, não pode ser, Sofia murmurou para si mesma, sua voz mal audível. O choque logo se transformou em um frenesi. As pessoas gritaram. Algumas começaram a fumar o que acontecia, e Marco sentiu seu estômago revirar. Naquele instante, a cena familiar de um resgate se tornara um completo pesadelo. E a revelação estava apenas começando. Sofia pegou a chave e, sem esperar, a segurou em sua mão. Essa chave é minha. Minha mãe guardou segredos. A voz dela tremia de intensidade. Marco olhou para ela, o coração apertando. Que tipo de segredos? O que mais havia por trás dessa garota inocente? Alice, percebendo a mudança repentina, também se aproximou. Sofia, não! Você não sabe o que isso pode provocar. Mas era tarde demais. Sofia parecia alheia, a chave brilhando em suas mãos, como um talismã perdido. E o peso da segurança em volta dela tomou conta da cena, de maneira que ninguém poderia prever. Marco olhou para Alice e os dois compartilharam um olhar de compreensão. Haviam segredos maiores, conceitos de família e história a desvendar. E, no fundo, uma sensação de que tudo aquilo poderia abalar não apenas as fundações daquele mundo, mas também os relacionamentos que eles tinham construído. As sirenes se aproximavam, e a realidade de que tantos segredos quanto verdades estavam prestes a ser revelados tornaram-se uma promessa sombria. O que realmente estava acontecendo? O que mais Sofia não lembrava? O jogo tinha mudado, e agora tudo parecia interligado de uma forma caótica, como um quebra-cabeça que não se encaixava. E enquanto a multidão respirava aliviada por não haver mais perigo imediato, Marco sentiu que essa história estava apenas começando, com mais mistérios e verdades se aproximando como uma tempestade prestes a desabar. A multidão ainda murmurava em choque quando Sofia segurou a chave dourada com as mãos. Tremendo! Alice e Marco trocaram olhares de preocupação. O ambiente estava carregado, difícil de respirar. Era um momento crítico. Uma tensão palpável no ar. Sofia parecia distante, perdida em pensamentos. Minha mãe, ela disse que a chave me levaria a um lugar seguro. As palavras dela reverberaram no silêncio da rua. Marco, tentando entender, apertou a mão dela. Sofia, talvez você devesse pensar com calma. Não precisamos apressar nada. Mas a garotinha, agora agitada, olhava fixamente para a chave. Eu preciso saber a verdade. Enquanto ela falava, seu olhar se intensificava, como se estivesse passando por um processo doloroso de lembrança. A chave parecia pulsar nas mãos dela, carregada de segredos enterrados. Alice, percebendo a transformação, franziu a testa. Sofia, você não sabe o que isso pode significar. Não se deixe levar pela esperança sem pensar. Urgência na voz de Alice aumentou a ansiedade entre todos. E então, o inesperado aconteceu. Com um barulho ensurdecedor, a porta do carro que havia se aproximado se abriu violentamente. Um grupo de homens, com expressões ameaçadoras, saiu do carro. Onde está a garota? Um deles gritou, suas palavras cortando a atmosfera densa como uma faca. O homem que tinha sido baleado vacilou e ficou quieto, sem saber o que fazer. Quem são vocês? Marco fez, enquanto tentava proteger Sofia. Alice levantou o revólver, mas a situação parecia estar fora de controle. O homem mais alto avançou, e Marco sentiu uma onda de desespero o consumir. Ela é nossa! O homem gritou. O corpo de Sofia enrijeceu ao ouvir aquelas palavras. Estamos aqui para levá-la. Os olhares da multidão se fixaram nos novos chegados, confusos e aterrorizados. Sofia, vem aqui, um dos homens ordenou, estendendo a mão. Foi então que o mundo pareceu desmoronar. No meio da confusão,
O homem ferido se levantou com dificuldade e apontou o dedo para o grupo. Eles não estão aqui para ajudar. Eles querem o que é dela. Sofia, confusa, olhou de um lado para o outro, sem saber em quem confiar. Do que você está falando? Ela gemeu, a insegurança brilhando em seus olhos. Marco se virou para ela, tentando oferecer um mínimo de conforto, mas sua mente estava girando, processando tudo. Você não é quem pensa que é. O homem ferido continuou, e a multidão murmúrios de incredulidade. Eles a levarão de volta, ao que é dela, ao poder que ela possui. O calor do momento se intensificou, e todos pareciam estar esperando pela próxima palavra que mudaria tudo. Poder? Marco pensou, seu coração disparando. Do que ele está falando? O eco da palavra reverberou em sua cabeça, e ele se lembrou da expressão de Alice, advertindo-o sobre os perigos. A reação dela aumentou, enquanto a tensão entre os homens se tornava insuportável. Eu não entendo. O que isso quer dizer? Sofia gritou, as emoções transbordando. Os homens pareciam se aproximar, e o instinto de proteção de Marco se intensificou. Eu nunca soube o que isso significa para mim. E então, como um flash, algo mudou. Uma das mulheres que havia chegado ao local se adiantou, puxando a máscara do rosto. Era a mãe de Sofia. Marco não acreditou no que viu. O cenário estava mudando a cada segundo. Uma nova verdade emergindo das sombras. Sofia, meu amor, eu vim buscar você. A mulher estava mais pálida do que nunca, quase como se estivesse sendo puxada por algo invisível. O olhar de Sofia se iluminou. Mas imediatamente se envolveu em confusão. Mãe, o que está acontecendo? Por que você não me buscou antes? A voz dela tremia e, nesse instante, as peças estavam se encaixando. Porque há muito em jogo e eles não podem saber. A mulher olhou para os homens, seu olhar firme. Sofia é especial. Eu só queria protegê-la. O choque percorreu todos ali. Não era apenas uma questão de vida ou morte, mas um quebra-cabeça que continha segredos, visões e verdades que desafiavam a realidade. Marco sentiu o peso de tudo, o dilema de qualquer decisão que tomasse agora. O que fazemos agora? Ele sussurrou para Sofia, lutando contra a urgência e o desespero. E assim, a trama se entrelaçou em uma teia ainda mais complexa, onde verdade e mentira dançavam em uma corda bamba. Eles estavam à beira de uma revelação devastadora, e o que viria a seguir era uma incógnita que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. As palavras da mãe de Sofia pairavam no ar, carregadas de emoções e perguntas. Mãe, o que está acontecendo? A confusão na voz da menina era pura e intensa, seus olhos tão brilhantes quanto o desespero em seu coração. Marco se sentiu como se estivesse no centro de um tornado, tudo girando ao seu redor, e ele sem saber como agir. A mulher, com expressão de dor, olhou para a multidão e depois para os homens que surgiram. Vocês não entendem, isso não é o que parece. As veias no pescoço dela pareciam saltar, sua voz carregada de aflição. Marco, aflito, restringiu seu olhar ao homem ferido, pensando se ele seria uma ameaça ou uma fonte de verdade. Ela precisa saber. O homem balançava a cabeça, quase em um transe. O tempo está se esgotando, Sofia. Aqueles homens não vieram para ajudar. As palavras dele cortaram através da confusão, e Marco sentiu o frio na espinha. Mas antes que alguém pudesse responder, o ambiente se desfez em gritos e barulho. O carro que os havia surpreendido anteriormente havia sido abandonado. Mas algo estava errado. Ele ouviu um barulho, como se algo estivesse sendo arrastado. Marco se viu e viu uma sombra se movendo rapidamente, como um vulto entre a multidão. O sorriso endiabrado de um conhecido se formou em seu rosto. Era Fidel, o investigador, que Marco pensava estar muito longe. Marco! Sofia! Fidel gritou, urgência em seu olhar. Vocês precisam sair daqui, agora! A multidão estava em frenesi,
e a tensão crescia. As faces estavam borradas, as emoções intensas. Sem aviso, veio o estalo ensurdecedor. A mulher de olhos tristes, que se apresentara como mãe de Sofia, caiu no chão, sua expressão de dor congelada no rosto. O grito de Sofia cortou o silêncio como um grito de um pássaro em cativeiro. Mãe! Tudo mudou num piscar de olhos. Marco sentiu seu estômago revirar. O caos tomou conta. Ele se lançou diante da menina, sua própria vida agora em jogo. O homem que caíra, o homem ferido, agora estava de pé, escondido sob a sombra do desespero. Seu olhar se fixou na mulher caída. Não, não. Pode ser, ele pediu, o desespero dançando em cada sílaba. Ela sabia de tudo. A revelação atingiu todos como um raio. A mulher não era apenas a mãe de Sofia. Ela era a chave, a resposta de todas as perguntas não feitas. E agora, enquanto a polícia se aproximava, os corações de todos aceleravam. José, o homem que havia gritado, tomou coragem e se aproximou. Ela não contou a verdade, nunca esteve sozinha. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Ela havia feito um acordo, uma troca. O eco das palavras voltou a circular pelo ar, e Marco, confuso, tentava processar o que significava. Sofia! Marco virou-se para a menina, que estava em choque, deveras consciente da gravidade do momento. Precisamos. E agora? Mas enquanto ele a chamava, a criança olhou para a chave que ainda segurava, agora aparentemente carregando um novo significado. Sofia hesitou. Mas e se isso me levar a respostas? O ciclo de dor e revelação estava em um ponto crítico. A multidão, os segredos, a verdade sobre a história de Sofia estavam colidindo de frente, e Marco percebia que tudo o que ele achou que sabia logo poderia se dissolver. O que se esconde por trás desta chave? Ele pensou. O que será que aquela história toda escondia? No entanto, antes que qualquer resposta pudesse emergir, as sirenes da polícia soaram, um som cortante que fez todos pararem. O tempo parecia suspenso, e assim com o desastre e a urgência. Tomando conta do cenário, Marco tomou uma decisão, uma escolha que definiria tudo. Ele precisava proteger Sofia, mas a pergunta era, de quem e do que exatamente? E enquanto ele via a vida de Sofia se desdobrar em algo maior e mais complexo, o ciclo de segredos só estava começando. A verdade poderia colocar todos em perigo. Ao mesmo tempo, poderia salvar. O que seriam capazes de sacrificar pela verdade? O que haveria na escuridão de suas histórias que ainda não havia sido revelado? As palavras da mãe de Sofia pairavam no ar, carregadas de emoções e perguntas. Mãe, o que está acontecendo? A confusão na voz da menina era pura e intensa, seus olhos tão brilhantes quanto o desespero em seu coração. Marco se sentiu como se estivesse no centro de um tornado, tudo girando ao seu redor, e ele sem saber como agir. A mulher, com expressão de dor, olhou ao redor, avaliando as outras pessoas e o tumulto que se formava. Vocês não entendem. Isso não é o que parece. A veia em seu pescoço parecia prestes a estourar de tanta tensão. Marco, aflito, restringiu seu olhar ao homem ferido, pensando se ele seria uma ameaça ou uma fonte de verdade. Ela precisa saber. O homem balançava a cabeça, quase em um transe. O tempo está se esgotando, Sofia. Aqueles homens não vieram para ajudar. As palavras dele cortaram a confusão no ar, e Marco sentiu o fio na espinha. Mas, antes que alguém pudesse responder, um estalo ensurdecedor cortou o silêncio. A mulher de olhos tristes caiu no chão, sua expressão transformada em um olhar de dor eterna. O grito de Sofia ecoou por toda a rua, quebrando a tensão como um vidro estilhaçado. Mãe! A cena desabou em um caos ainda maior. Marco sentiu seu estômago revirar. O caos tomou conta. Ele se lançou diante da menina, agora envolta em desespero, os próprios instintos de proteção disparando. O homem que caíra,
O que tinha sido ferido agora estava de pé, escondido sob a sombra do desespero. Seu olhar se fixou na mulher caída. Não, não pode ser, ele pediu, o desespero dançando em cada sílaba. Ela sabia de tudo. A revelação atingiu todos como um raio. A mulher não era apenas a mãe de Sofia. Ela era a chave, a resposta de todas as perguntas não feitas. E agora, enquanto a polícia se aproximava, os corações de todos aceleravam. O homem que havia sido baleado vacilou ao perceber o infortúnio da mulher. Ela nunca deveria ter vindo. Ele então olhou para Sofia e gritou com uma intensidade desesperada. Você não sabe que está em perigo. Sofia, confusa, olhou de um lado para o outro. Por quê? O que está acontecendo? Suas emoções transbordavam e a multidão observava, em choque. A tensão era palpável. Todo o cenário parecia girar ao redor dela. Sem aviso, o homem que tinha um vínculo com aquela mulher se aproximou com um olhar fixo. Você não entende, Sofia. A verdade que sua mãe tentou ocultar pode ser a sua perdição. A multidão murmurou em incredulidade. A atmosfera ficou pesada, como se o ar tivesse sido cortado. Então, em um momento de silêncio opressivo, Sofia olhou para a chave em suas mãos, seu coração batendo numa cadência frenética. Mas ela é a chave para mim. É isso que ela disse. A tensão cresceu, e a multidão contorcia-se em murmúrios de preocupação e curiosidade. De repente, um homem do grupo de recém-chegados falou com um tom ameaçador. Se ela tocar na verdade, todos estarão condenados. O que ele insinuou atingiu Marco como um soco no estômago. Uma onda de choque percorreu a multidão, e o pânico começou a se espalhar. Sofia hesitou, e nesse momento, todo o caos parecia se condensar. O que quer que estivesse por trás da chave estava prestes a ser revelado. Marco tomou uma decisão. Puxou Sofia para mais perto e sussurrou. Não a toque. Mas apenas um instante depois, enquanto a tensão nesse clímax se desenrolava, um grito cortante surgindo da multidão trouxe a cenografia da tragédia ao clímax. As pessoas começaram a se dispersar. Algumas gritando em pânico, e no meio da confusão, Sofia perdeu o equilíbrio e, em um movimento descontrolado, deixou a chave escapar de suas mãos. Ela rolou pelo chão e parou no meio da rua, um brilho de ouro ao sol, ao lado do homem que havia atirado. Ele a pegou e, com um olhar frio, virou-se para a multidão. Vocês não têm ideia do que acabaram de iniciar. As palavras dele ecoaram de forma sinistra e a multidão pulsava em murmúrios nervosos. Um último choque açoitou o ar antes de tudo desabar novamente. O homem apontou a chave para cima. Não deixem que ela o faça. Não deixem que Sofia saiba a verdade. E assim, enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, a revelação ameaçadora pairou no ar. A ideia de um segredo guardado que poderia arrastar todos para um jogo mortal deixou um nó na garganta. Não sabia o que faria, mas uma certeza crescia. Nem todos ali iriam sair ilesos. E assim, com a chave brilhando como um sinal de perigo no chão, o futuro deles se desdobrava em um caminho cheio de incertezas e ameaças. E a verdade, essa verdade, estava mais perto de se revelar do que ninguém poderia imaginar. O caos na rua era uma tempestade de gritos. Sofia estava em choque, suas mãos tremendo, enquanto a chave dourada permanecia caída ao lado da mulher que afirmava ser sua mãe. O homem ferido, ainda em pé, encarava a cena com olhos desesperados. Vocês não entendem o que estão prestes a perder. Sua voz soava como um eco de advertência. Alice, com o revólver em mãos, olhava ansiosamente ao redor. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Sofia, precisamos sair daqui. A pressão aumentava
e o ar se tornava pesado, como se tudo estivesse prestes a explodir. Mas a chave, eu sinto que ela é importante, Sofia resmungou, sua determinação agora ressurgindo. O brilho da chave parecia chamar a atenção dela. Marco, pinfornando a decisão, avançou. Sofia, não! Fique longe disso! No fundo, ele sentia uma conexão palpável entre os dois. Uma vontade de protegê-la que o fazia querer gritar. Mas não sabia como. O que parecia um momento de calma foi cortado quando uma voz mais alta ecoou. Vocês não podem tirá-la de mim. Era o homem que havia atirado, surgindo das sombras, seu olhar transbordando ira. Ele se aproximou. A multidão se afastou, ciente de que algo horrível estava prestes a acontecer. O momento de dor e confusão se transformou em um frenesi. Desgraçados, vocês não sabem do que ela é capaz. Ele gesticulou furioso, seu rosto vermelho como um tomate apanhado no sol. Marco, aflito, sentiu que a adrenalina o impulsionava a proteger Sofia a qualquer custo. Mas antes que pudesse agir, o homem balançou a chave na direção de Sofia. Ela é a chave para o que você nunca deve descobrir. O grito dele reverberou nas paredes e fez as pessoas pararem. Sofia parecia congelada, mas Marco percebeu uma ideia florescendo na mente dela. Eu sinto que essa chave guarda segredos, ela sussurrou. Então, abra, faça isso, diga tudo, o homem gritou, seus olhos arregalados. A tensão era palpável. Marco puxou Sofia para mais perto, sem saber se deveria impedi-la ou deixar que ela seguisse seu caminho. Eu não quero mais segredos. Eu só quero saber a verdade. As palavras de Sofia eram uma explosão de coragem. Uma brisa carregada de urgência passou por eles. Enquanto isso, as sirenes da polícia ficaram mais próximas, cortando o ar pesado. O tempo estava se esgotando para todos, e Marco fez uma escolha. Sofia, vamos, agora! Sua voz ressoou com um comando que não poderia ser ignorado. Mas então houve um brilho repentino, e a multidão ficou em silêncio. A chave estava agora nas mãos de Sofia, refletindo a luz da tarde. Este é o começo, não o fim, ela disse, sua voz forte e decidida. Marco a olhou, percebendo que ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Com um movimento rápido, ela colocou a chave no bolso. Vou descobrir a verdade e levarei vocês comigo. As palavras dela balançavam entre esperança e desespero. O homem que havia atirado rugiu em protesto, mas já era tarde. As luzes da polícia chegaram e a cena tornou-se um turbilhão de ação. E como se em um filme, Marco viu a multidão se dispersar. A verdade tinha se fortalecido entre eles como um laço invisível. Agora, caminhando juntos, enfrentariam um futuro incerto. E enquanto a poeira se assentava e o eco da cena começava a se dissipar, algo permaneceu em pé. Um mistério pairava. No ar, o que mais aquela chave poderia revelar? Que histórias ainda estavam por vir? Agora, antes que tudo isso se perca nas memórias, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais histórias incríveis como essa. Quero ouvir você, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e manter essa comunidade viva. Não espere nem mais um segundo.